Graças a paz, irmãos. Lucas disse que ficou 15 dias fora, 2 semanas. Como ele tem quase a metade da minha idade, eu precisei de mais tempo, fiquei 4 semanas. Mas é um prazer voltar, um privilégio, a gente está de volta, graças a Deus. O pastor deu uma fugidinha com a família, claro. Né? Mas muito bom estar de volta. Nas férias, a gente visita outros lugares, mas nunca é a nossa casa, né? Quando a gente passeia, você pode estar no melhor hotel. Mas quando chega em casa e deita no teu colchão, que as molas até estão meio tortas, é melhor, não é? É melhor. Só é ruim a parte de lavar roupa depois, né? Mas foi bom, eu estou feliz de estar de volta. A gente está falando aí, o pastor Lu falou nas 2 primeiras semanas sobre prioridades. E ele falou dessa série que termina hoje. Nós temos aí como igreja, nossa missão, 3 prioridades. E quem estava aqui nos 2 primeiros, a primeira ele falou sobre amar. Você lembra quem estava aqui? Isso, e a segunda foi sobre? Quem lembra? Acolher, exatamente, acolher. E hoje eu vou falar sobre influenciar. Então nós vamos falar sobre a terceira parte da nossa missão e visão como igreja, que é influenciar. É interessante isso. E nós temos, nesse momento da vida, da sociedade, o termo influenciar, influencer, pessoas influentes, está muito no dia a dia, mas sempre teve. É que hoje está um destaque maior. A coisa sempre teve. A sociedade muda, as coisas mudam. Mas eu vou copiar aqui um cara que eu sigo, chamado Maurício Meirelles, e vou perguntar para algumas pessoas. Tem adolescente aí em cima, não? Não, estão lá fora. Estão aí embaixo? Aqui tem? Não? Tem alguns lá em cima. Deixa eu ver. Quem nasceu nos anos 80 e está aqui? Levanta a mão. 80. Isso. Não é possível, Leandro, que você nasceu nos anos 80? Dá licença. Anos 90. Quem nasceu nos anos 90? Está lá fora. Não é possível também que esses caras nasceram nos anos 90. Anos 2000. Quem está aí nos anos 2000? Isso. Quem nasceu nos anos 2000? Vou fazer uma pergunta para quem nasceu nos anos 2000, tá bom? Pode ser? Você sabe o que é uma coisa chamada BINA? BINA? Sabe? O que é um BINA? BINA do telefone. Do seu lado. Do seu lado. Para que serve uma BINA? Ou um BINA? Para o quê? Para telefonar. É para telefonar? Não é. Eu vou fazer outra pergunta agora. Quem nasceu nos anos 90? Estava lá fora? 90. Quem está aqui dentro? 90. Levanta a mão. Esse casal maravilhoso. É o casal, né? Maravilhoso. Eu vou falar uma frase e você completa, tá bom? Os dois pode completar. É assim. Acorda, meu povo. Dona Maria, joga água. Não vai, não? Então vamos ficar quietos. As pessoas que sabem do que eu estou falando vão completar. Dona Maria, joga água. Quem falava isso? Zebétio. Vocês já ouviram falar em Zebétio? Pastor pegou pesado. Vou falar uma mais fácil, mais fácil. Quem nasceu nos anos 90? 90. Levanta a mão. Isso. Denis e Maiara. Maiara? Maiara, vamos lá. É assim. Quem falava esta frase? Maiara, você vai saber isso, não é possível. Na rádio. Oi, gente! Eli Correia. Denis, quem falava ripa na chulipa e pimba na gorduchinha?
Quem nasceu nos anos 90 e sabe? Ripa na chulipe, pimba na gorduchinha. Zé. Osmar Santos. Essa todo mundo sabe. Leandro. Quem falava? Pelo amor dos meus filhinhos. Ah, sopraram, né, Leandro? Leandro está ouvindo bem. A sogra soprou. Adolescente. Deixa eu ver. Quem é que falava viva a noite? Adolescente, quem falava viva a noite? Quem falava viva a noite? Hã? Viva a noite! Gugu? É mesmo? Lá em cima, quem era Gugu? Gugu da... Hã? Quem era Gugu? Melhorou agora, Augusto Liberato. Muito bem. Aguinaldo. Fala para mim quem é VTube. Como é que você não sabe, Aguinaldo? A VTube, desculpa, Aguinaldo, ela tem no Instagram 24 milhões de seguidores. Ela tem mais seguidor que muito país do mundo. Muito mais que Portugal, por exemplo. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem nasceu nos anos 60? Isso. Júnior. Fala para mim quem é João Guilherme Ávila. É. Ele tem 4 milhões no YouTube. 16 milhões no Instagram de seguidor. E meio. 16 milhões e meio. Não sabe não? Quem é João Guilherme Ávila? Hã? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Zé Trindade, você não que você sabe. Rubens Taglioni. Fala para mim, e essa você vai saber, não é possível, que eu vou ver aqui os números. 20 milhões de seguidores no Instagram, 10 milhões de seguidores no TikTok. Fala para mim quem é GK. Hã? Não sabe não? Ah, agora. Lucas Rangel Taglioni. Não sabe? Camila Loures. Quem sabe esses nomes que eu falei? É mesmo? Vocês sabem de todos? Sabe? Esse é Enaldinho. Quem sabe quem é Enaldinho? Denis sabe quem é Enaldinho? Quem tem filho criança? Criança. Ok. Maria Alice e Maria Flor. Qual o pai que sabe que é e mãe que sabe que é? Maria Alice e Maria Flor? Ela sabe? Leandro, você sabe quem é Maria Alice e Maria Flor? Não sabe? Quem falou que sabe? Você sabe? Como ela chama mesmo? Ela. É. Carol, você sabe quem é Maria Alice? É? E a... Eu posso até falar errado o nome. Estou até com medo. Melanie? Sabe quem é? Quem sabe quem é Melanie? Tem mãe que sabe lá no fundo, ó. Lua, quem sabe quem é a Lua? Lua, sabe, né? Bia e Caio. Ah, esse tem pouco, só tem 1.200.000. Gael e Ravi, quem sabe quem é? Tem 2 milhões de seguidores. Vocês não sabem nada, gente. Dá licença. Hã? Fábio, você sabia desses nomes? Alguns você sabia? Os da criança? Não, né? Muito bem.
Gente, antigamente, brincando aqui, mas antigamente que eu falo 3 décadas atrás, 4 décadas atrás, 5 décadas atrás, ou mais para trás ainda. Menino sonhava em ser o quê? Jogador de futebol. Porque era o que dava destaque na televisão, na rádio, jogador de futebol. E menina sonhava em ser Barbie, não é isso? Sonhava em ser modelo, manequim. Antigamente falava até manequim, né? Modelo, manequim. Hoje em dia, menino e menina sonham em ser o quê? Influencer. Que há 1 década atrás falava youtuber. Hoje nem é mais que fala isso. Hoje fala influencer. Tanto é que você vê, eu não tenho acesso à maioria. Na verdade, eu tenho acesso ao Instagram dos filhos do pastor Lu, só. De criança, assim. Mas eles, hoje a criança sonha em ser o quê? Ela pega um celular, ela começa a fazer uma selfie e fica gravando um vídeo, as crianças, falando com o vídeo, não é assim que faz? Porque o sonho dessas crianças é ser influencers. E nós que não percebemos, nós estamos vendo que elas querem ter seguidores no Instagram, seguidores no TikTok. TikTok arrumou um problema para a cabeça que o Donald Trump vai bloquear o TikTok a partir de hoje, né? Suprema Corte nos Estados Unidos decretou que o TikTok está banido dos Estados Unidos. Lá já não usa o WhatsApp, você sabe disso, né? Não tem o WhatsApp dos Estados Unidos, eles usam o Messenger do iPhone. Então, influenciador é aquele que exerce algum tipo de influência na vida de outra pessoa. E quando eu falei os números aqui, 20 milhões, 30 milhões, tem gente, Maísa, 30 milhões de seguidores. Que era uma menininha que todos os adultos conhecem porque era a menininha que fazia a gente rir com o Silvio Santos. Não é isso que a gente conhece? Só que ela cresceu. E ela tem 30 milhões de seguidores no Instagram. Ela não é mais a menininha que faz graça com o Silvio Santos. Hoje, ela tem outros tipos de influências no meio da sociedade. Mas o que é uma influência em inspirar, entusiasmar, sugestionar, induzir, predominar, isso é influência, segundo o nosso conceito no dicionário. E nós, como igreja, nós temos hoje a obrigação, nossa missão é amar, acolher e influenciar o quê? Pessoas, gente. Então, sem começar, terminando o nosso sermão, eu e você, nós já temos, independente da sua idade, se você é uma pessoa mais madura, uma pessoa jovem, adolescente ou uma criança, você já é um influencer nessa sociedade. Eu falei que há 40 anos atrás as pessoas sonhavam em ser jogadoras de futebol, os meninos, ou modelo, mas não passava do sonho para muita gente, para a grande maioria. Hoje não, nós somos influencers na sociedade. Eu quero ler um texto base com vocês, que está lá no Salmo 1. Salmo que ninguém sabe direito quem era o autor, se foi Davi, atribui-se a Davi as primeiras metades do Salmo, aquele esparsa que ele tinha, mas é um Salmo que foi escrito entre 1500 anos antes de Cristo, mais ou menos. E diz assim o Salmo 1, nós vamos ver do verso 1 a 6, que diz: como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Algumas versões, escarnecedores, zombadores, fazedores de bullying. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada a ribeiro de águas correntes, dá o seu fruto no tempo certo, e nas suas folhas não murcham. Tudo que essa pessoa faz, prospera. Não é o caso dos ímpios, que são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios ele leva à destruição. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, que ela faça efeito na nossa mente e no nosso coração nesta manhã. Abençoa a mim, que já li, abençoa meus irmãos que ouviram e que leram, e
que ela possa por si só, independente do que eu falar aqui nesta manhã, seja fruto, semente e fruto na vida de cada um dos meus irmãos. E na minha também, meu irmão. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã em nome de Jesus. Amém. O Salmo 1, ele destaca nesse pedaço que a gente leu a importância das nossas escolhas. A importância daquilo que nós fazemos. Ele foi escrito num tempo em que a galera estava voltando do cativeiro da Babilônia e cantando. Então o povo estava celebrando, mas estava também, nesses cânticos, eles estavam também orientando aquela galera. E aí, Deus no Salmo 1 nos ensina como que a gente deve ser influenciador do bem. É por isso que ele está dizendo aí, nesse contexto histórico, ele está dizendo assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, daqueles que não têm a palavra de Deus, mas se deleita na lei do Senhor continuamente, de dia e de noite. O que ele está querendo dizer aí? Ele está querendo assim, olha, vocês têm que ser bem-aventurados a partir das escolhas que vocês fazem para a vida de vocês. Para aquele povo de Israel, nesse contexto do Salmo 1, era fundamental, gente. Porque o povo era um povo separado por Deus, vivendo no meio de pessoas que não tinham nada a ver com Deus. E que serviam a outros deuses, o tempo todo. Até hoje é assim? É. Quando a gente pensa na nossa sociedade, a gente vive exatamente a mesma circunstância. A gente se entende como um povo que serve a um Deus único e justo e bom, que vive no mundo que não serve a um Deus único, justo e bom. Mas a gente não dá para viver excluído desse mundo, a gente vive dentro desse mundo. E como é que a gente vive essa dicotomia, essa confusão, que eu não posso estar no mundo, mas vivendo no contexto deste mundo social? Eu estava no carro, semana, acho que eu estava viajando, eu estava em viagem, não sei. Eu vi que uma cantora de axé bem famosa teve um quiprocó com a outra cantora de axé bem famosa. Alguém viu isso? Viu? Então a mais famosa disse que se converteu. E trocou uma palavra, acho que foi, da música que ela canta. Uma coisa assim que homenageia um orixá na música original. Aí ela tirou, porque ela se converteu. Aí o repórter diz assim, olha, mas se ela se converteu, não é que ela tem que tirar, porque a outra cantora famosa falou que foi uma ofensa ela tirar, porque a outra serve ao orixá. Deu para entender o que eu falei? Ok. Aí o repórter que estava fazendo a matéria disse assim, mas se ela se converteu e é uma ofensa, então por que ela vai participar do carnaval, que é a festa da carne, para receber dinheiro, cantando, sendo que ela já não pertence mais a esse meio? Deu para entender isso? Ficou meio confuso, né? Aí eu estava conversando com a Bárbara e com a Anne, a Bárbara falei assim, essa moça, também uma outra cantora de música sertaneja, também se converteu. Não é possível, foi se converteu. Eu li na mesma matéria. A Bárbara falou assim, não, porque tem uma música dela que fala um palavrão, inclusive, que ela lançou agora. Aí, a Bárbara, minha filha, foi pesquisar. No carro, a gente pesquisando. Viagem a gente faz de tudo, né, irmãos? É só pesquisar, para matar o tempo. Aí ela pesquisando falou assim, aqui está dizendo que ela se converteu, mas ela vai, quando Deus entender que é o momento, ela vai parar de cantar essas músicas e vai cantar só para o Senhor. A hora que acabar o dinheiro, aí eu vou pegar dinheiro do outro povo, né? É mais ou menos isso. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. O justo não deve se deixar influenciar por pessoas que não são justas. É isso que está dizendo o texto. Hoje, eu e você somos desafiados, irmãos, é um desafio, a ser sal e luz para essa nação, para esse povo que está aqui. No verso 4 e 5 diz, os ímpios são como uma palha ao vento que se dispersa. Por que isso? Porque naquele contexto daquele povo, palha, o milho era muito utilizado naquela região. E o milho debulhado
virava palha, a espiga. E aquilo com o vento do meio do deserto ia para onde? Sumia. E nós que somos servos do Senhor, nós não devemos ser como palha. É isso que está dizendo, que somos como aquela palavra que vem e fica descartável na nossa mente, que qualquer vento de doutrina, que qualquer pensamento ideológico nos leva para um lugar ou para outro, a gente muda de opinião o tempo todo. Uma vez eu falei aqui de um amigo que eu tenho, que ele não tem muita opinião. Aliás, ele não tem quase nenhuma. Você vai falar com ele, você fala o nome dele, eu não vou falar, claro, mas você fala com ele, aí você fala assim, hoje vai chover, né? Ele fala, vai chover, vai chover. Você fala, mas eu não sei não, acho que está sol. Ele fala, acho que não vai chover não. Você fala, rapaz, você sabe que nesses dias, o mundo está meio esquisito, é fato, está esquisito, está bem esquisito. Fala, mas eu não sei, eu acho que é coisa da minha cabeça. Ele fala, eu acho que é mesmo, acho que não está não. Ele conversa assim com a gente. Porque não tem opinião. Ele vai naquilo que você fala. Você fala que não, está tudo certo. Você fala para ele, acho que você é um banana. Ele fala, eu acho que eu sou um banana mesmo. É capaz dele falar isso. Porque ele não tem opinião. Ele fala a partir da sua. Ele é o que o texto está dizendo como palha. Vai assim, ó, com vento. E às vezes a gente é assim também. Verso 6 diz, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus sabe exatamente que tipo de escolha e de caminho você está trilhando na sua vida. Quando eu e você somos chamados a amar, a encorajar e a influenciar pessoas, Deus sabe aquilo que você está fazendo, aquilo que você está servindo e como você está servindo. Somos chamados a não ficarmos isolados no mundo, mas nós somos chamados a pertencer a este mundo, não pertencendo a ele. Estar com ele, mas não pertencer a ele. Eu não sou um ET, eu sou um ser que vivo dentro de uma sociedade. E nessa sociedade eu tenho que fazer diferença. O meu pai sem saber nada de influência. O meu pai sem saber nada de academia, porque ele quase não estudou. Mas o meu pai dizia que tem 2 tipos de gente no mundo. Ou você influencia ou você é influenciado. Não dá para ser diferente disso. A gente só precisa escolher em que lado a gente vai estar. Ou a gente influencia alguém, pessoas, ou a gente é influenciado. Mas nós, como seres humanos, se nós olharmos para a nossa vida, nós sempre influenciamos pessoas. Estamos nessa sociedade para isso. Pais influenciam filhos. Amém? Você é muito do que os seus pais foram ou são. Você concorda com isso? Sim ou não? Eu tenho uma foto que a Anne tirou, muito antiga, que estamos eu e meu pai na varanda da casa dele. E eu e meu pai estamos, isso falando em físico, tá? Eu e meu pai, nós estamos exatamente assim, ó, olhando a plantação do meu pai. Se olhar de costa, com a exceção da altura, era exatamente a mesma coisa. Nós estávamos olhando a plantação lá, as plantas, as árvores frutíferas dele. Exatamente do mesmo jeito. E o pior, o meu pai já faleceu há muitos anos. E tem hora que ela olha para mim e fala, casei com meu sogro. Porque eu tenho atitudes, eu tenho fala exatamente igual ao meu pai. Não é assim que a gente vive? É só você olhar pai e criança andando na rua. Ou aqui na igreja. Você olha o pai, ele está andando assim, ó. Como é que o filho anda? Igualzinho, é uma miniatura. A menina imita a mãe, praticamente. É igual. Tem hora que eu não sei se a Anne é minha esposa ou se é a Bárbara que é minha esposa. Porque o gênio é exatamente o mesmo. A gente influencia sem perceber. Marido tem influência direta na vida da esposa e esposa na vida do marido. O marido acha que manda. Acha. Irmão, se você acha, pelo menos fica achando que você é feliz assim. Mas você não manda. As suas decisões são baseadas na influência que a sua esposa tem na sua vida. E esposa também é influenciada pelo marido.
As decisões dela também, mesma coisa. O chefe influencia a nossa vida profissional, positiva ou negativamente. E muito do que o chefe é, nós influenciamos mesmo sem saber disso. Positiva e negativamente. Jesus era o maior dos influenciadores dessa sociedade. E foi o maior e continua sendo o maior. Há escritores que escrevem isso constantemente. A influência existe dentro da sociedade há muito tempo. O caráter de Jesus deixava por onde ele passava rastros de amor por onde ele passava. Independente da situação e da circunstância, Jesus deixava rastros de amor por onde ele passava. Eu estou falando dele 2000 anos depois. Por onde ele passava. Independente se era uma prostituta, se era um endemoniado, se era um cego, se era um aleijado, se era um pecador, se não era pecador, ele deixava rastros de amor por onde ele passava. E assim como Jesus, Deus chamou a mim e a você para deixarmos também rastros de amor. Romanos 8:5 eu vou ler, não precisa ler não. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito, vai viver conforme o Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo isso, olha, se você tem uma pegada na carne, nas coisas dessa sociedade podre, é isso que vai sair da tua boca, que vai sair das tuas ações. Mas se você tem a mente voltada para o Espírito, é assim que vai sair. Que tipo de pensamento tem regido a nossa vida, a nossa sociedade? Fé é um estilo de vida daqueles que servem a Jesus, meu e seu. Quando nós nos declaramos seguidores de Jesus, nós usamos a nossa fé para seguirmos a Jesus. Ele não está aqui fisicamente, presencialmente, para vir aqui ficar pregando e a gente ficar seguindo ele. A gente segue a Jesus a partir da nossa fé. Crendo que ele move montanhas, que ele tem poder para salvar, que ele tem poder para fazer coisas diferentes do que as outras pessoas têm. Senão eu pregava, o pastor Lucas tem poder para salvar, tem poder para mover montanha. Não tem. Pastor Ricardo, pastor Lu, pastor Marco, não tem. Quem tem é Jesus. E se ele falar a montanha, sai daqui e vai para ali, ela vai sair, literalmente. Não é um eufemismo, não é uma figura de linguagem como muitos teólogos até tentam explicar. Não é isso. É Bíblia. Mas a boa notícia é que eu e você temos poder para influenciar. Então vamos utilizar esse poder. Mas de que maneira, pastor, a gente pode fazer isso? Basicamente de duas, irmãos. E as regras, elas se misturam nisso. Uma coisa que na educação tem, nas escolas que começam as aulas daqui a pouco, principalmente escola de educação básica, quer dizer, de 9º ano para baixo, ou de ensino médio para baixo, professores quando começam a entrar, no primeiro dia de aula, falam da grade curricular, do que vão fazer, e falam assim, gente, comigo a regra é assim, não é assim que você lembra de escola? Funciona assim, vai desse jeito. Eu entro na sala de aula e falo, nós temos 3 regras básicas para o ano inteiro. Fazer a coisa certa, na hora certa, no lugar certo. E acabou. É isso. Tem um filósofo contemporâneo, graduado em filosofia na Grécia, chamado... Eu não sei o primeiro nome dele, o segundo é Massa. O apelido é Ratinho. Qual é o primeiro nome do Ratinho? Carlos Massa? Carlos Massa. Ele diz assim, o que é certo não dá errado, o que é errado não dá certo. É isso. Segundo esse conceito, nós influenciamos pessoas de 2 maneiras. Eu quero terminar falando dessas 2 maneiras. Primeira maneira, nós influenciamos pessoas com as nossas palavras. Tiago 3, 9 e 10 diz assim, ó. Com ela, a língua, bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos pessoas. Feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, está advertindo a gente, não convém que isso se faça assim. Quando a gente fala, a palavra que sai da nossa boca é fundamental.
Que tipo de palavra tem saído da sua boca? Como servo do Senhor, como influencer de Cristo, como seguidor de Jesus. Nos momentos de angústia, de tristeza, de raiva, de bronca da tua vida, de pior momento circunstancial da sua vida, alguém te causou algo, que tipo de palavra sai da sua boca? Eu estou pregando para mim mesmo. As nossas palavras refletem o nosso nível de fé. Nossas palavras refletem o nosso nível de fé. Se o Espírito Santo nos influencia, mesmo na pior das circunstâncias, nós devemos abençoar pessoas. Entender que somos abençoadores e não amaldiçoadores. Nós influenciamos pessoas através das nossas atitudes. Eu falei aqui, a criança, para andar de tal jeito, ela não tem um manual. O bebê não nasceu e o pai entregou para ele e falou, você tem que andar assim. Ele anda daquele jeito porque ele enxerga. Ele faz certas coisas porque ele vê. As atitudes têm um termo antiquíssimo que diz: uma atitude vale mais do que 1000 palavras. E é assim mesmo. Não adianta eu falar e fazer diferente. Nós não somos perfeitos, meus irmãos. Eu e você não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos, nós falhamos, constantemente nós falhamos. Mas nós temos um Espírito Santo que nos ajuda a retomar a rota nessa jornada de vida cristã. Não é o tempo todo ser santinho, mas é o tempo todo estar querendo andar e caminhar para o alvo, como diz o apóstolo. Busco o alvo, caminho para o alvo, sigo para o alvo. É possível ser exemplo para outros, como Jesus foi exemplo para vocês. Eu vou falar uma coisa aqui, quem me conhece sabe que eu não preciso disso, a minha família sabe disso. O ano de 2024, o ano passado, eu recebi uma honrosa homenagem entre todas as instituições de que eu trabalho no Brasil. Eu fui escolhido para receber essa homenagem. Recebi uma placa, fizeram um vídeo e me fizeram uma surpresa. E eu lembrei disso quando eu estava preparando essa mensagem. Um ex-aluno meu, que hoje trabalhava, saiu agora, trabalhava pastor, se tornou pastor. Ele foi meu aluno desde o ensino fundamental. E ele gravou um vídeo. E ele que me entregou a placa de surpresa. Me fizeram falar um pouco da minha profissão como professor. Esse vídeo rodou o Brasil inteiro, está nas plataformas digitais. E eu dando um testemunho lá, sem saber o que estava acontecendo. E ele chega com a placa. E me deram um vídeo. E eu fiquei muito emocionado assistindo o vídeo dele. E falou que era ser professor. E ele foi falando, ele citou meu nome, falou, professor, eu quero citar o professor Ricardo Pérez. Entre todos os atributos que ele me falou como professor, uma coisa me marcou muito, meu irmão. Que eu faço sem perceber, e que você faz também, e talvez não percebe. Ele disse a seguinte frase. O professor, ele, durante toda a jornada de carreira, quando ele foi meu professor, ele falava de Jesus para a gente. Eu cresci, me tornei pastor. Hoje ele é meu colega de trabalho, ele trabalha junto com ele. E ele continua falando de Jesus. E ele disse a seguinte frase. Eu vejo no professor Ricardo um pequeno Cristo. Ele disse, ele não é um Cristo. Mas ele é um seguidor, um pequeno Cristo. Uma porçãozinha mínima, menor que um grão de mostarda de Cristo eu tenho em mim. Isso valeu mais, a palavra dele, a frase dele, para mim valeu muito mais do que uma placa de homenagem, do que um vídeo que rodou as escolas. Foi muito mais do que isso. Porque eu falei assim, eu estou buscando o alvo. Eu estou caminhando para o alvo. E Deus tem te chamado. Deus tem te chamado para caminhar para o alvo, para seguir para o alvo. Eu quero dizer que nós podemos ser influenciadores. A palavra do Senhor diz assim, vão, no Sermão do Monte fala, vão e vão no mundo
E façam o quê? Discípulos, seguidores. E quando Jesus fala assim, vão para o mundo, ele está falando, que mundo que ele está falando? Vão para a Síria, vão para Orlando, vão para a África, vão para que mundo? Para você não ter que pensar muito, eu pensei em 3 pedaços de mundo aqui para você. O mundo que Jesus está dizendo é assim, ó. A sua família, a sua casa. O mundo que Jesus está dizendo é lá no seu trabalho. O mundo que Jesus está dizendo é na sua escola. É nos seus vizinhos. O mundo que Jesus está dizendo é no atendente do supermercado, é no caixa do banco, é onde você for, é na mensagem de WhatsApp para você mandar. Esse é o mundo que ele diz, vão para o mundo. Ele está dizendo, sai da porta da igreja e influencia pessoas aí fora. E se for possível, influencia as que estão aqui dentro, com dificuldade de servir ao Senhor como deve ser servido. Estenda a mão para as pessoas, seja generosa. Seja uma pessoa generosa. Aí você vai amar, você vai acolher, mas você vai influenciar pessoas. Esse é o mundo. O Salmo 1 diz, não é apenas uma advertência para os perigos das nossas escolhas e do caminho, mas o Salmo 1 é uma preciosidade que diz assim, que nós temos que ser um farol para quem anda na escuridão. Nós temos que ser uma ponte para quem está em águas turbulentas. Paul Simon tinha uma música nos anos 60 que dizia, ponte sobre as águas turbulentas. Nós devemos ser uma ponte para as pessoas atravessarem. Nós devemos ser uma mão estendida. Nós devemos ser aquele que leva a mensagem de Jesus, porque eu sou um seguidor. Nós devemos ser como uma flecha na mão do arqueiro. Nós devemos influenciar pessoas para o bem. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser sal e luz. Que 2025 seja um ano que você seja bem mais abençoador do que você foi em 2024. Esse é um desejo do meu coração para mim. Eu quero ser mais abençoador do que eu fui. Eu quero subir um degrau na escada que me leva para perto de Jesus. Eu quero subir um degrau. Não precisa subir 10. Eu quero subir um degrau. Eu quero estar mais perto dele. Aí eu vou amar, eu vou acolher e vou influenciar. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos declarar isso. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu. Se você também tem o desejo de subir um degrau, declare isso. Transforma-me conforme a tua palavra. Eu quero ser melhor na minha família, no meu trabalho, com os meus alunos. Até que em mim se ache só a ti. Eu quero ser um abençoador. É isso que você está dizendo. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Tenho certeza que você vai ser usado pelo Senhor neste ano. Usa-me Como como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Quebranta o meu coração. Oh, transforma-me, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Eu
Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, Perceba o processo ao qual você está se dispondo. Você está pedindo, Senhor, se aproxime e sonda o meu coração. Então quebranta aquilo que precisa ser quebrado. Transforma a minha vida conforme a sua vontade. Me enche do teu Santo Espírito. Então, Senhor, me manda para fora. Me usa, Senhor, me usa na minha casa, me usa no meu trabalho, me usa onde eu for, cheio da tua presença. Nós somos chamados para ser sal da terra, luz do mundo, sal da terra que transforma, que conserva. Peça isso para o Senhor nessa manhã. Peça para Ele olhar para dentro do seu coração, quebrantar aquilo que precisa ser quebrantado, transformar o seu coração. Peça para Ele te encher e peça para Ele te usar. como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, nós olhamos, Senhor Jesus, para a nossa vida cotidiana, para a nossa existência, para a nossa realidade, Senhor, e percebemos que existem vozes de todos os lados, Senhor Jesus, querendo nos influenciar, Senhor Jesus. Existem, Senhor, demandas de todos os lados, querendo dizer como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar, como nós devemos fazer em qual circunstância, Senhor Jesus. Mas nós hoje queremos, Senhor Jesus, como salmista, Senhor Jesus, nós queremos dizer que o nosso prazer está na lei do Senhor, Pai, e que o que vai nos influenciar, Senhor Jesus, é a Tua palavra, Senhor. E que a partir da Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que sonda os nossos corações, que quebranta os nossos corações, que transforma a nossa vida, que nos enche do poder do Teu Santo Espírito e que nos impulsiona, Senhor, para transformarmos o mundo. É pela Tua palavra que nós queremos ser a sal da terra, luz do mundo. Queremos influenciar pessoas para que elas sejam mais parecidas contigo, Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, Pai. Se a tua igreja se cala, se a tua igreja perde a influência, o mundo não percebe a glória de Deus, Pai. E nós não queremos nos omitir, Pai. Nos enche, Senhor, nos transforma conforme a tua palavra e nos enche para irmos além, influenciando a nossa casa, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que estão ao redor de nós, e que a partir dessa igreja, São Bernardo seja influenciada pela glória do Senhor em 2025, Pai. Isso vai depender, Senhor, da nossa atuação, que nós sejamos uma igreja que tem claro as prioridades, Pai, e
que nós queiramos, que esse seja o desejo ardente do nosso coração, que o mundo veja a glória do Senhor a partir de nós, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, e o nosso desejo. Diante disso, Pai, te pedimos que o teu amor profundo, Senhor, grandioso amor que se deu na cruz, Pai, que a maravilhosa graça manifesta no Filho, e que as consolações, o cuidado, a ação poderosa do teu Santo Espírito Consolador estejam conosco hoje, Senhor, reverberando em nós, Senhor, a necessidade de sermos influência para um mundo perdido, Pai. E que caminhe conosco ao longo da segunda, da terça, da quarta, de janeiro, de fevereiro, de março, de abril. Que caminhe conosco e com toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, hoje e até o dia que nos encontrarmos contigo, Pai. Contigo nós não precisaremos mais ser influência, porque nós estaremos face a face com o Senhor, desfrutando das belezas da tua glória, Pai. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Amém e amém. Deus te abençoe, uma semana poderosa na presença do Senhor. Que você seja influência onde você for.